que Ele iria enviar a bênção dEle para que estivesse com o povo dEle, para que estivesse nos seus celeiros, né? Celeiro é o lugar onde se guarda, onde se retém ali os seus bens, as suas necessidades, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é essa parte aqui. Ele diz assim, ó, e em tudo o que puseres a tua mão. Deus iria mandar bênção? Iria. Mas Ele está dizendo que essa bênção estaria em tudo aquilo que eu colocasse a minha mão. Está ali, onde tudo que puseres a tua mão. Então vamos lá, deixa eu perguntar para você, aonde eu não puser a minha mão, o que vai acontecer? A bênção de Deus não vai chegar. É exatamente isso. Olha como é sério isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque talvez a gente está esquecendo que para que a bênção de Deus alcance, aonde a gente quer que precise, que a gente deseja que alcance, onde a gente precisa que essa bênção alcance, nós temos que colocar a nossa mão. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu estou falando de atitude. Eu vou comentar com você aqui já rapidinho a lição de amanhã do nosso curso Fé. Quem está ouvindo lá, assistindo, lendo, né, o curso Fé, está vendo lá? A de hoje foi uma bênção, mas eu já vou comentar com você essa lição de amanhã, que vai ser a lição do dia 6 de abril, porque Deus falou muito forte comigo aqui nessa lição. Eu quero que você preste atenção. Se você tiver o curso Fé e quiser acompanhar, amém, mas se não tiver, eu leio para você. O missionário, ele começa assim, ó: o Senhor dotou o ser humano com talentos e habilidades. Então, começa daí. Deus deu talento e habilidade para todo mundo. Não tem uma só pessoa que não tenha um talento, que não tenha uma habilidade. Não tem algo que você possa dizer, pastor, não sei fazer nada. Não, alguma coisa você sabe. Deus te deu na sua mão talento e habilidade, que só vai crescer, só vai desenvolver, como Deus diz ali, se você colocar a tua mão. Você tem que pôr a tua mão. Deus te deu um talento, não sei qual foi, brinquei de manhã aqui, tem gente que, onde coloca a mão ali para fazer comida, a comida sai perfeita. Tem gente que tem o talento de limpar, uma habilidade, uma limpeza que é tremenda. Tem gente que diz, pastor, o meu negócio não é com a limpeza, o meu negócio não é com a comida, mas tem gente que consegue lá construir uma casa com perfeição. Tem gente que coloca a mão numa máquina para consertar, que conserta com facilidade. Enfim, alguma coisa Deus te deu para você fazer, e nisso você tem que colocar a sua mão. É a habilidade, é o talento que Deus te deu. Ninguém é bom em tudo, amém? Não, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Vou repetir, ninguém é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Deus lhe deu um talento, seja qual for esse talento, é ali que a bênção de Deus vai estar, onde você puser a sua mão. Olha como continua a lição: todos nós temos dons a serem aperfeiçoados, e a maneira como os utilizamos determina quem somos. As decisões são nossas, o Altíssimo não as toma por nós. Outra coisa que eu quero mostrar para você, quando fala que a tua mão, presta atenção, Deus não vai colocar a mão dele no lugar da nossa. Ele vai abençoar a nossa mão, ele vai colocar a mão dele junto com a nossa, mas a mão que tem que estar lá, fala assim, ó, é a minha mão que vai trazer a bênção de Deus. Então, como está dizendo aqui o curso Fé, as decisões são nossas, o Altíssimo não as toma por nós, no nosso lugar. Uma resolução de fé pode abrir-nos as portas, e a atitude de incredulidade pode fechar, e é o que está acontecendo com muita gente. Dependendo da sua atitude, você pode abrir as portas, dependendo da sua atitude, você pode fechar as portas. E diz mais aqui na lição de amanhã, né? Se quiseres que as portas se abram, teremos de manusear as chaves. Deus dá a cada um dom da fé, o qual deve ser desenvolvido e seguido de ações que o justifiquem. Agora presta atenção nessa frase, ó: a fé não substitui a ação. Repete isso comigo para você não esquecer. Fala assim: a fé não substitui a ação. Tem muita gente que está errando aí. Como eu disse, tem um caminhão de fé, mas não tem fé, o maior que seja, que substitua a ação, que substitua a atitude. E ele continua: mas encoraja e produz confiança na sua eficácia. Portanto, as ações são frutos da fé que o Senhor depositou em seu coração. E é necessário colocar a fé em prática.
e ninguém pode decidir isso por você. Por isso que Deuteronômio 28:8 fala: onde colocares a tua mão, né? Deus não interfere nas atitudes dos seus filhos. O que ele teria de fazer nesse sentido, já o fez. Ele dotou você com capacidade para escolher e agir segundo a sua fé. Então use o nome do Senhor com confiança e desfrute de uma vida vitoriosa. Diga glória a Deus. Então isso que eu quero que fique no seu coração. Uma das frases que mais me chamou a atenção nessa lição que nós vamos ver amanhã ainda, já estou te adiantando já, que amanhã você possa até lembrar de novo do que nós falamos aqui, é uma coisa que o missionário diz: a fé não substitui o quê? A ação. Nunca substitui. Claro que, eu estava explicando de manhã, não adianta você também fazer algo, ter uma ação, uma atitude sem fé, porque não vai acontecer nada. Toda vez que eu faço um propósito de fé aqui, eu falo que é um ato de fé, eu entrego um azeite para você, eu entrego, sei lá, o sangue do cordeiro, eu digo, olha, você pode ir lá usar, mas se você não usar com fé, não vai acontecer nada. Então a ação sem fé não resolve, mas também, se você só tiver a fé, mas não tiver nenhuma ação, não adianta nada. Lembra de Deuteronômio 28:8, eu mandarei que a bênção esteja com você, mas aonde você colocar a tua mão. Então às vezes o que está faltando é você colocar a mão, está faltando a atitude. Isso simboliza colocar a mão, é a ação, é você ir lá e agir, segundo a habilidade que Deus te deu, a condição que Deus lhe deu. Eu vou mostrar isso para você em vários lugares na Bíblia. Vamos lá para Tiago capítulo 2, versículo 17, vamos ver exatamente isso aqui, que o missionário está dizendo na lição de amanhã. Tiago, capítulo 2, verso 17, lá no Novo Testamento, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Em nome de Jesus. Ele diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é o que, irmãos? Morta em si mesma. É tudo menos fé, é uma coisa morta, mas nunca vai ser fé. Eu sempre, quando eu falo isso, eu explico. Se eu pegar aqui e sair na rua perguntando para todas as pessoas que eu encontrar: você tem fé? A maioria vai dizer: tem muita fé. Nossa, tem tanta fé no meu coração. Só que essa fé, se ela não tiver obras, não adianta nada, não serve para nada. O versículo 18 fala assim, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Eu vou mudar a tradução para ficar um pouquinho mais fácil de você entender, para a Bíblia Linguagem de hoje. Coloca lá para mim, Samuel, a Bíblia Linguagem de hoje, versículo 17. Vamos ler juntos? Na Bíblia Linguagem de hoje ele diz assim, portanto, a fé é assim, se não vir acompanhada do quê? De ações, é o quê? Coisa morta. Não é fé, é uma coisa morta. Então não adianta, olha, a fé nunca vai substituir a ação, como o missionário falou na lição de amanhã. Então às vezes o que está faltando é você colocar a mão. Talvez não esteja faltando fé, mas as duas coisas têm que andar juntos. Como eu falei, não adianta uma atitude sem fé, mas não adianta uma fé sem o quê? Atitude. Não adianta. A fé sem atitude é morta. Olha o versículo 18, como é tremendo nessa tradução da linguagem de hoje. Diz assim, 18 agora. Mas alguém poderá dizer: você tem a fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada do quê? De ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. É assim que mostra a sua fé. E às vezes o que Deus está querendo ver é a sua fé, é a minha fé, por meio das minhas ações. Vou dar um exemplo que eu dei de manhã aqui. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Vou perguntar para você de novo. Tem como ver a fé? A fé é algo que dá para ser visto, enxergado? Sim ou não? Sim. É, pastor? É. Muita gente como o pessoal também hoje de manhã falou: pastor, não dá para ver, porque a gente já pensa logo assim, mas a fé não é uma coisa visível, que tem cor, que dá para enxergar. Pois é,
Mas se você parar para prestar atenção, e nós vamos ver isso em vários lugares da Bíblia, a fé ela tem como ser enxergada. Como? Vamos ler o finalzinho aqui de novo, olha lá. Ele diz assim, ó, e eu vou lhe só dá para mostrar uma coisa que dá para ser vista. Concorda comigo, sim ou não? Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio do quê? Das minhas ações. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu estava pregando isso e veio no meu coração. Nós temos que mostrar a nossa fé para Deus. Deus está querendo ver a nossa fé. Tá, pastor? Tá. Para Ele derramar a bênção. Ele está dizendo, coloca a tua mão. Mas não entendi. Vou te mostrar um exemplo disso aqui que eu estou falando. Está lá em Marcos capítulo 2. Vamos lá? Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Você vai ver na Bíblia que a fé pode ser vista. E nós precisamos mostrar a nossa fé para Deus. Uma pessoa que diz que tem coração cheio de fé. Nossa, pastor, tem tanta fé. Mas essa fé não leva ela a atitude nenhuma. Na verdade, ela não tem fé. Ela tem uma coisa morta. Nada mais do que isso. Estava dando exemplo, é a mesma coisa assim. Ó. Vamos dizer que eu tenha lá um carro que está funcionando perfeitamente. Um carro bonitinho, um carro novinho. Ele funciona, o motor dele está perfeito, mas eu não tenho nenhuma gasolina, nenhum combustível. Eu vou sair do lugar? Não. O carro é a ação. Então, se eu tiver só atitude sem fé, não adianta. Mas vamos dizer que eu tenha lá na minha casa, sei lá, 1000 litros de combustível. Um monte de galão lá de combustível. Mas eu não tiver o carro, esse combustível vai me levar aonde? Lugar nenhum. Né? Tem um monte de combustível guardado lá, mas não tem um carro para colocar esse combustível. É a fé e a ação. As duas coisas têm que andar junto. Não adianta ter ação sem fé, mas não adianta ter um monte de fé lá, irmão, se você não tiver atitude. Olha o que fala Marcos 2:1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia quem? O paralítico. É mais ou menos assim para você entender. Jesus estava pregando num lugar, era uma casa, os teólogos até dizem que essa aqui era a casa do próprio Senhor Jesus, era onde ele morava de fato, morava a família dele. E ele estava pregando ali naquele lugar. E era tanta gente, eu imagino que devia ser menor do que essa igreja, mas para você entender, é como se essa igreja estivesse lotada, e ainda na porta tivesse lotado, e na rua tivesse lotado, e lá do outro lado da rua também tivesse lotado. Não tinha como chegar nem na porta, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Não tinha. Quando chegam esses 4 homens carregando um paralítico, eles veem aquilo, eles dizem assim, agora, vamos voltar para trás? Não, não vão voltar para trás. Porque eles tinham certeza de que se Jesus tocasse aquele paralítico, ele seria curado. E como é que nós vamos fazer para esse paralítico chegar até Jesus? O que eles fizeram? Tiveram a ideia, vamos fazer assim, vamos subir pelo telhado. Vamos abrir um buraco no telhado e baixar ele na frente de Jesus. É o único jeito que tem. Eu estava brincando com o pessoal, você já parou para imaginar? Eu comentei aqui, algumas irmãs falaram que já trabalharam com isso. Eu falei assim, olha, você já trabalhou com uma pessoa paralisada, que você tinha que levantar ela, que você tinha que mexer com ela? Quando uma pessoa ela não tem poder sobre o seu corpo, ela não consegue se controlar, parece que o corpo da pessoa fica o dobro do peso, porque ela não mantém o corpo, ela não consegue segurar o seu peso. Você vai pegar aquela pessoa que ela é paralítica, ela não se move, parece que ela fica 2 vezes mais pesada. É ou não é? Tinha umas irmãs aqui de manhã que trabalhavam com cuidado de idoso, né, de cuidar de gente doente. Falou, pastor, parece que é 2 vezes mais pesado. Eu falei, você imagina então, esse homem paralítico, em cima de uma cama para subir num telhado. Tu subir num telhado com cama e tudo, com um homem paralítico. Foi fácil? Não foi, irmão. Eu imagino que deve ter sido um esforço tremendo, mas tremendo. Deve ter sido um esforço muito forte, apesar de eles estarem 4. Subiu 2, segura uma parte da cama, mas segura ele para não cair, amarra daqui, amarra dali, segura o braço e vai, conseguir lá em cima, faz o buraco, aí tira a telha para cá, tira a telha para lá. E um buraco para passar uma cama é pequeno? Acho que quase destelharam a casa toda.
né? Para conseguir passar uma cama, um homem deitado naquele telhado, até que conseguiram. Por que eu estou falando de todo o esforço, de todo esse sacrifício que eles fizeram? Porque o versículo seguinte é o 5. E presta atenção como diz o versículo 5. E Jesus, vendo-lhes o quê? Vendo o quê? Vendo-lhe a fé. Aí eu respondo para você, a fé dá para ver ou não dá? Dá. Pelo esforço, pela atitude. Por isso que eu falo que às vezes o que falta para nós é mostrarmos a nossa fé para Deus. Sabe aquele dia que você acorda de madrugada para orar, que você não está nem conseguindo abrir os olhos assim, e você faz aquele esforço para orar, o que você está mostrando para Deus? Sua fé, sabia? E tem muita gente, irmão, que diz que tem tanta fé, mas que a fé dela não dá para ver em nada. Sabe aquele dia que você vem na igreja se arrastando, que você está tão cansado, você fala, meu Deus, se eu sentar eu não levanto. Mas eu vou. O que você está mostrando para Deus? Você está mostrando a sua fé. Sabe quando você tira o seu dízimo ali, que você fala, meu Deus, eu vou tirar a primeira coisa, porque se eu deixar para depois, eu tenho tanta coisa para pagar, porque eu não vou conseguir. O que você está mostrando para Deus? A fé. Eu vou fazer essa oferta aqui, Deus, mas o Senhor sabe que essa oferta aqui eu estou tirando de onde eu não tenho. O que você está mostrando para Deus? A fé. Então a fé dá para ser vista através do quê? Do esforço, da ação, exatamente. E às vezes Deus está querendo ver a nossa fé. Às vezes nós é quem precisamos mostrar a nossa fé para Deus. Você está mostrando a sua fé para Deus? Porque, irmão, quantas vezes eu ouço pessoas falar, ai, tem tanta fé, pastor, tanta fé. Aí eu fico olhando e falo assim, porque fé dá para ver. Não, não dá? Dá para ver. Irmão. Eu fico só olhando e falo, estou vendo. Por quê? Porque se tivesse mesmo, a pessoa fala que tem, mas não tem. Dá para ver que não tem. Dá para ver que não tem. A fé da pessoa não é capaz nem de trazê-la na igreja, nem uma vez na semana. Diz que tem tanta fé, a fé da pessoa não tem capacidade de fazer ela levantar para fazer uma oração, dobrar o joelho para orar. E diz que tem um caminhão de fé. Mas não tem. Tem uma coisa morta, porque a fé sem obras, o que nós vimos lá em Tiago? É morta, é uma coisa morta. Para que serve uma coisa morta? Para nada. Então, não deixa que a sua fé seja uma coisa morta. Mostra a sua fé para Deus. Deus, vou mostrar a minha fé. Vou mostrar a minha fé. Vou fazer um esforço esse mês. Vou fazer um jejum. Vou fazer uma oração. Vou levantar na madrugada. Vou para a igreja. Vou dobrar os meus joelhos. Amém, Jesus? Porque a fé tem que ser vista. E não é num lugar só, não. Você quer ver? Tem um outro exemplo aqui. Vamos lá, rapidinho. Em Atos, capítulo 14, versículo 9. Atos 14, 9. Quero que você abra a sua Bíblia lá, por gentileza. Lá no finalzinho, você está em Marcos, passa Lucas, João, aí vem Atos. Capítulo 14, versículo 9. Olha outro que conseguiu enxergar a fé aqui. É 14? É. 14. Volta no 8, tá? Vamos começar do 8, para você entender. E estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, que nunca tinha o quê? Andado. Esse homem já nasceu com defeito nos pés. Então ele nasceu paralítico, né? Desde quando nasceu já era paralítico, leso, aleijado dos pés, palavra certa, né? E olha o que acontece, versículo 9. E ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele. Lê comigo essa parte, eu quero que você lê essa parte comigo, ó. E vendo o quê? O que Paulo viu nele? Que tinha fé para ser o quê? Falando para você? Paulo olhou para ele e falou assim, você tem fé. Mas como é que sabe que tem fé? Eu não sei, irmão, talvez esse homem era aleijado, ele se arrastou até chegar na igreja, mas ele foi. Talvez era um homem aleijado, mas ele estava prestando atenção na palavra, dá para ver. É nítido, a fé dá para ser mostrada. Paulo olhou e falou assim, você tem fé. E Paulo vendo que ele tinha fé, e Paulo até sabia que era fé para ser o quê? Curado. Paulo fala para ele, versículo 10. E disse em alta voz, em voz alta, levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e fez o quê?
e andou. Diga glória a Deus. Foi o mesmo que aconteceu lá com o paralítico. Volta lá para a gente terminar em Marcos 2, para a gente ver o resultado lá daquele paralítico de Marcos 2. Volta lá rapidinho. A gente parou no 5, né? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Agora pula lá para o versículo 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico. 11. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 12. E levantou-se, tomou logo o seu leito e saiu em presença de todos, de sorte que se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Diga glória a Deus. Irmão, quando a gente consegue mostrar nossa fé, Deus vem com a bênção dele. Por isso que Deuteronômio 28:8 fala: eu vou mandar que a bênção seja nos seus celeiros, aonde você colocar a tua mão. É essa atitude que atrai a bênção de Deus. Deus quer ver a nossa fé, porque a fé sem atitude não adianta nada. A fé nunca vai substituir a atitude. Eu posso crer que Deus vai operar se eu orar, mas se eu não orar, Deus não vai operar. Eu creio, pastor, que se eu orar, Deus vai fazer. Então ora, age. Eu creio que se eu fizer um jejum, Deus vai abençoar. Então jejua. Eu creio, pastor, que se eu for fiel, Deus vai abençoar. Então seja fiel. Porque a fé sem obras é o quê? Morta. Volta lá para Tiago 2 que a gente vai encerrar lá. Tiago capítulo 2, versículo 17. Lá no finalzinho de novo do Novo Testamento. Tiago 2,17. E aí ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O 18: mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Vou mudar ali para a linguagem de hoje, né, que foi aquela tradução que a gente viu. Ele fala assim: mas alguém poderá dizer: você tem a fé, eu tenho as ações. E eu respondo: então me mostra como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vou te mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Meu irmão, você tem que falar hoje com Deus: Deus, eu vou mostrar a minha fé para o Senhor. Eu quero que o Senhor veja a fé em mim. Amém? E ele termina, lá no versículo 20, ele diz assim, olha que coisa forte: seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. É a Bíblia que está dizendo. É tolice você achar que por mais que você tenha fé, se você não tiver atitude, vai resolver. É tolice não ter ação ou dizer que tem fé, mas não ter atitude. Porque isso não vale, não é eu que estou dizendo, não vale nada. Então hoje nós vamos tomar essa posição com Deus. Que propósito que nós vamos fazer? Fica de pé, por gentileza. Eu não sei se você